Passamos por momentos difíceis. Algumas pessoas fazem alarde, outras dizem que não é necessário tanta preocupação. Mas uma coisa é real, não apenas hoje, mas em toda a história da civilização humana, os homens e mulheres passam por sofrimentos. O sofrimento bate à nossa porta. Este é um fato. Mas é possível ter esperança. E eu quero falar sobre a base da verdadeira esperança. Não uma esperança falsa ou mentirosa, mas verdadeira. Você quer descobrir qual é a base da verdadeira esperança? Então eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 3 de Sofonias e leremos o verso 8 e 9. Depois que lermos estes versos, eu quero falar sobre duas promessas de Deus que nos ensinam qual é a base da verdadeira esperança. Então, abra sua Bíblia, verso 8 do capítulo 3 de Sofonias, diz assim: Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Amém. O profeta Sofonias veio antes do exílio babilônico e foi contemporâneo do rei Josias, o mesmo rei que começou uma reforma religiosa no povo que havia se entregado à idolatria. Alguns acreditam, então, que o ministério de Sofonias pode ter tido influência sobre aquele rei e estimulou sua determinação em efetuar a reforma. Não é estranho supormos isto, visto que o estilo daquele profeta colocava em destaque os males do seu povo e deixava claro a punição que o dia do Senhor traria sobre eles. Sem sombra de dúvidas, sua pregação era um clamor por arrependimento. No centro da sua mensagem estava o dia do Senhor, um tempo caracterizado tanto por juízo como pela bênção de Deus. Em relação ao juízo, não era apenas para ajudar. Diversas nações são citadas por Sofonias, como Moabe e a Assíria. O juízo estava absolutamente próximo, mas haveria no futuro uma restauração, onde não apenas Judá, mas o mundo, de forma geral, experimentaria a bênção de Deus. Esta ideia vai dar estrutura a todo o livro de Sofonias. Nos 2 primeiros capítulos se encontram discursos de juízo, mas no último, o que acabamos de ler, o profeta se volta às promessas da bênção e misericórdia divinas. Há neste livro, assim, uma forte expectativa futura. Porém, as promessas da restauração futura não são listadas apenas para entreter a curiosidade dos israelitas. Há um objetivo prático: alimentar a esperança do povo em Deus. Portanto, para entendermos a base da verdadeira esperança, veremos 2 promessas divinas neste capítulo. E a primeira promessa é que Deus julgará o mundo. Isto se encontra no verso 8, que acabamos de ler. O texto vai dizer que Deus vai ajuntar as nações, congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a sua ira. Retomando então o tema de Sofonias, haverá um tempo quando Deus executará a sua justiça, o seu juízo sobre as nações. E esta ira não é sem razão. A pregação dos profetas nos deixa claro
o que deixa Deus tão irado. E entre alguns motivos, posso citar 3. Idolatria, ofensas ao povo de Deus e injustiça social. Em Sofonias, o pecado que é citado em relação aos gentios é sua ofensa a Israel. Mas vez após vez, os outros temas também se repetem nos livros proféticos, como povos idólatras e pessoas que oprimem viúvas e órfãos, além de príncipes que se tornaram corruptos. Vemos isso, por exemplo, no verso 3 do capítulo 3, onde diz: os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. As autoridades do povo, então, oprimem os mais fracos. Estes pecados, infelizmente, vêm acompanhando as sociedades humanas há muito tempo. E como igreja, reprovamos estes atos. E com certeza reclamamos quando vemos tais coisas em nossa nação. Mas você tenha cuidado para não imitar isso sem nem perceber. Dos 3 pecados que citei, idolatria, ofensa ao povo de Deus e injustiça social, gostaria de enfatizar este último. Há alguns casos onde injustiças acontecem bem debaixo do nosso nariz. Portanto, meus amigos, aqueles que são patrões devem zelar não apenas por um pagamento justo, mas por boas condições e rotina de trabalho que sejam igualmente justas. Os empregados, por sua vez, devem honrar seus compromissos e horários e retribuir a sua empresa com dedicação em seu trabalho. Maridos e esposas devem ver os compromissos do casamento não apenas como uma questão de amor, mas principalmente como questão de justiça, como 1 Coríntios 7 vai nos dizer. Enfim, Deus odeia injustiças e devemos lutar contra ela em todos os seus esconderijos. Mas as nações são idólatras, injustas e zombaram do povo de Deus. Como resultado, o verso 8 nos diz que Deus se levantará para julgá-las. As expressões nesse verso 8 evidenciam a soberania de Deus sobre todos os povos. É Ele quem as ajunta e quem tem domínio sobre as nações. Uma verdade que foi esquecida por muitos. Numa época onde podemos fazer operações financeiras pelo celular e até tomar decisões importantes com apenas um clique, parece que estamos no controle. Parece que somos donos de nossos destinos. Porém, para quebrar esta visão, não precisa ir muito longe. Olhe para o mundo hoje, com esta nova doença, o coronavírus. Olhe para quantos países poderosos estão sofrendo. E eu pergunto, estamos mesmo no controle? Creio que você responderá com um enfático não. E irá concordar comigo neste ponto. Todavia, você talvez na próxima eleição pense que candidato A ou B será capaz de resolver todos os nossos problemas. Claro, o cristão deve se envolver na política, mas muitos se envolvem de forma cega, se não idólatra, dando a governantes uma reverência religiosa. Nosso país e os seres humanos como um todo têm problemas sérios, como pobreza, corrupção, injustiças e guerras, que não serão resolvidas por medidas do Estado, mas por uma intervenção divina. É o Senhor que domina sobre os povos e controla cada centímetro deste mundo. E todos os habitantes da terra irão prestar contas a Ele. Por isso, numa época de tantas maldades, voltemos nossos olhos para o dia em que o mal será julgado por Deus e o mundo todo prestará contas a Ele. Não espere pelo seu 13º,
pelas suas posses, pelos seus contatos, pelo seu poder ou por políticos. Espere por Deus, pois a primeira promessa que vemos hoje é que Deus julgará o mundo. A próxima promessa também tem um alcance mundial, mas não de destruição. A segunda promessa é que Deus será adorado por todas as nações. Isto se encontra no verso 9, que diz: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Depois de revelar a sua ira, Deus agora revela graça e misericórdia. Seu juízo não é apenas para destruição, mas para purificação. Os povos se tornarão adoradores. Perceba o quão ousada é tal profecia. Naquela época, até Israel estava caído em idolatria. Imagine as outras nações. No entanto, haverá um dia onde até tais nações darão louvores a Deus. Além disso, Israel, um país pequeno, dividido numa intriga política entre Reino do Sul e do Norte, recebia a promessa de que todas as nações do mundo, que eram bem mais poderosas, iriam se render ao seu Deus. Naquela época, quando um país se tornava adorador do Deus de outro povo, geralmente era por meio de conquista armada. Mas Israel não tinha poder para conquistar nem a Assíria. Quem dirá o mundo todo? Todavia, esta profecia ousada evidenciava o poder de Deus. Era Ele mesmo, de forma soberana, que iria transformar o coração dos povos em adoradores. E nessa transformação, há duas características que vale a pena citar. A primeira característica é a semelhança com a obra que Deus fará com o próprio Israel. Nos versos 12 e 13 é dito que Deus faria de Israel um povo que confia no nome do Senhor e também que na sua boca não se achará língua enganosa. Confiarão no nome de Deus e terão lábios puros. Esta promessa, que é dada no verso 12 e 13 para Israel, também é dada no verso 9 para os gentios, quando Deus diz: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Confiar no nome de Deus, invocar o nome de Deus, ter lábios puros e não ter a boca mentirosa, são promessas que são dadas para judeus e gentios. A obra de Deus nos dois grupos é descrita com termos semelhantes e revela algo que talvez era estranho a muitos judeus: que o Senhor sempre visou o alcance de todos os povos. Isto me lembra a promessa a Abraão em Gênesis 12, as promessas de Isaías para os gentios e ainda outras promessas e salmos que poderiam ser citados aqui. O retrato desta obra de Deus, na verdade, já é visto de alguma forma hoje, quando por todas as nações o Evangelho de Jesus é pregado e muitos entre os povos se tornam adoradores por meio de Jesus Cristo. A certeza de que no fim os povos se renderão a Deus é o que precisamos para hoje alcançá-los com o Evangelho. Para Deus, um futuro feliz é ver a sua glória conhecida entre as nações, como Ele promete aqui em Sofonias. E você, quais são os seus planos? Será que um futuro feliz é quando você tiver uma boa condição financeira? Quando tiver financiado o seu carro ou uma casa nova? Quando casar ou quando terminar a faculdade? Ou quando seus filhos crescerem e te darem netos? Vejam o que é um futuro verdadeiramente feliz, como Deus vê. Anseiem e desejem o cumprimento desta promessa. Este é o futuro que Deus deseja, sua glória entre os povos. Orem para o dia que o Senhor será adorado desta maneira. E mesmo que este dia
ainda não chegou, Deus permite e quer que algo daquele dia futuro se manifeste no presente. E esta realidade vem para o presente e podemos experimentar dela quando pregamos o Evangelho e vemos pecadores hoje se tornando adoradores. Portanto, preguem, orem e esforcem-se para que a glória de Deus seja conhecida entre as nações. E assim cantemos, junto com o salmista: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Vimos que a primeira característica da promessa de Deus de ser adorado pelas nações é que tal obra será semelhante àquela que ocorrerá também com Israel. Mas há uma segunda característica. E a segunda característica dessa transformação é a lembrança de forma contrastante com Babel. Lembre-se que em Babel as nações foram divididas por conta de um caráter ímpio. E, por causa daquilo, até hoje, vemos guerra, falta de união. E a transformação divina trará união a todos, contrariando o que aconteceu em Babel. É dito no verso 9 que de comum acordo os povos servirão ao Senhor. Não é dito explicitamente que terão um idioma só, mas terão um objetivo em comum. Darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Não é dito explicitamente de um idioma, mas terão um objetivo, que é servir a Deus. Quando esse objetivo é buscado, a paz é um resultado claro. Que maravilhosa transformação! Mas agora, olhe hoje, nesses últimos anos, quantas guerras não temos presenciado. Lembre-se da guerra na Síria. Até 2016, já contabilizava quase 470 mil mortos e 5,6 milhões de sírios refugiados no exterior. Não é preciso pensar em outros países. No Brasil mesmo, nós encontramos um número alarmante de violência. Talvez você mesmo já sentiu medo de andar em alguma rua. A verdade é que o nosso tempo é marcado por conflitos e ansiamos por paz. Não se iluda. A paz só o nosso Deus trará. E isto quando as nações o servirem de comum acordo. Que desejemos isto, ansiemos e sonhemos com essa realidade. Que a violência à nossa volta seja um motivo para não nos apegarmos a este mundo e vivermos esperando o momento que Deus irá intervir de forma direta. Logo, esperemos por este dia, ele com certeza virá. E fazendo isto, iremos calar o medo e o desespero dos nossos corações. Vemos duas características da obra que Deus fará em transformar os povos em adoradores. A primeira característica é a semelhança com a obra em Israel. E a segunda característica é o contraste com o episódio de Babel. Assim entendemos a segunda promessa, que é Deus será adorado pelas nações. Mas resumindo o que foi falado até aqui, nós vimos duas promessas de Deus. A primeira, Deus julgará os povos. E a segunda, Deus será adorado pelos povos. Mas eu ainda não disse qual é a base da verdadeira esperança. Não saia, eu vou falar. Vou cumprir a promessa do começo do vídeo. A base da verdadeira esperança é vista quando nós analisamos essas duas promessas de forma conjunta. Vendo as duas, vamos ver que todos os verbos se referem às ações de Deus. Deus queria que o povo se esquecesse um pouco da própria força deles, do que eles poderiam fazer, mas olhassem e confiassem no que Deus certamente faria. E se você conhece a Bíblia, você sabe que estas promessas se cumprem em Jesus Cristo. Logo, a base da verdadeira esperança é não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no que Deus fará através de Jesus Cristo. E Ele já está fazendo. Que isto possa te consolar num momento como o nosso, em que muitas pessoas estão aflitas. Que isto possa te dar paz,
Se você passar por problemas financeiros, de saúde, por problemas familiares ou qualquer outro problema, lembre-se, a base da verdadeira esperança é não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no que Deus fará em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.